A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Bom dia! Amados, é um prazer estarmos juntos novamente, dessa vez para nos debruçarmos sobre o livro do profeta Amós. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo os capítulos de 1 até o capítulo 3. Poucos anos antes do profeta Oséias começar a testemunhar contra a apostasia da casa de Israel, das 10 tribos, e anunciar o julgamento vindouro, apareceu em Betel, a residência da idolatria, um camponês de nome Amós. Ele não era um cidadão do reino das 10 tribos, mas pertencia a Tecoa, uma pequena cidade no sul do país de Judá. Aprendemos no livro que ele era pastor e coletor de frutos de sicômoros, que é um tipo de figueira cujos frutos são verdes e nascem em cachos. Com relação à autoria do livro, ela é atribuída a Amós. Só não se sabe se ele mesmo escreveu ou ditou para um escriba. Com relação à data, atribui-se a aproximadamente 760 a 750 a.C. O Senhor mandou Amós, que era de Judá, a Betel para profetizar o juízo que viria sobre Israel. Mas em Betel, Amós se deparou com um público hostil. O primeiro rei de Israel, Jeroboão I, tornara a cidade um centro de adoração pagã. Como o templo de Jerusalém estava em Judá e não na nação de Israel, Jeroboão estimulara os israelitas a adorarem em Betel em vez de o fazerem em Jerusalém. Dessa forma, os israelitas que se agrupavam em Betel vinham a Amós, nativo de Judá, com muita suspeita. Mas mesmo assim, Amós corajosamente condenou os pecados dos vizinhos de Israel, os sírios, os filisteus, os fenícios, os edomeus, os amonitas e os moabitas. Prosseguiu também apontando a iniquidade de Judá e de Israel. Haviam rejeitado o Deus que fizera aliança com eles. Também estavam condenados perante Deus por suas próprias perversidades. Firmemente, Amós conclamou os israelitas a voltarem-se para o Deus vivo. Nos versos 1 e 2 do capítulo 1, o profeta diz que em visões Deus lhe deu palavras a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Tecoa ficava a cerca de 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, em uma região apropriada para a criação de cordeiros e cabras. O terremoto, mencionado novamente em Zacarias, lá no capítulo 14, verso 5, não pode ser datado com precisão. O templo ficava no Monte Sião, a parte mais antiga de Jerusalém. O Senhor rugirá. O verbo traduzido aqui por rugirá indica o rugido do leão quando salta sobre a presa, expressando assim a proximidade do juízo. O fato do cume do Monte Carmelo, na costa norte de Israel, secar-se indica um grande desastre. O Carmelo tinha jardins que normalmente mantinham sua exuberância e florescimento o ano inteiro. No verso 3, debaixo da autoridade divina, Amós profetiza que por 3 e por 4. Essa expressão indicava como a paciência de Deus estava exaurida. Os sírios tinham persistido no pecado sem cessar. Essa expressão por 3 ou por 4 é um recurso que é usado repetidamente por Amós enquanto transmite as palavras de Deus contra uma nação pecadora após a outra. A expressão trilharam com trilhos de ferro indica extrema crueldade e desumanidade na guerra. Nos versos 4 e 5, o Senhor consumiria a fogo a casa de Azael e os castelos de Ben-Hadad, pois foram reis da Síria que trataram a Israel de forma particularmente cruel.
O Senhor arrombaria as portas de Damasco e eliminaria os moradores de Biquiat-Aven e de Bet-Eden, que significam, respectivamente, Vale da Iniquidade e Casa do Prazer. Amós poderia estar referindo-se à região de Bet-Eden, na margem norte do rio Eufrates. Kir foi para onde o rei assírio Tiglat-Pileser III exilou os sírios de Damasco em 732 a.C. Depois, Amós fala de Kir como o local de onde originariamente provinham os sírios, lá no capítulo 9, verso 7. Nos versos de 6 a 8 do capítulo 1, Gaza era uma das 5 principais cidades dos filisteus, os tradicionais inimigos de Israel, que viviam na costa sudoeste de Canaã. Deus os destruiria porque Gaza levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Seus muros e suas fortalezas seriam queimadas, assim como Asdod, Asquelon e Ecrom seriam todas destruídas. Os versos 9 e 10. Tiro, a principal cidade fenícia, ficava na costa noroeste de Canaã. Os fenícios eram mestres na navegação. Tiro e Israel tinham costurado juntos uma lucrativa aliança para ambos, mas Tiro ignorou a antiquíssima aliança de irmãos e começou a buscar lucro comercial, vendendo escravos israelitas para Edom, e por isso teriam seus muros e castelos destruídos pelo fogo. No verso 11, a nação de Edom, a sudeste do Mar Morto, controlava importantes rotas de caravanas comerciais, estando assim muito envolvida com negócios. Os edomitas eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Por isso, o Senhor os considerava irmãos. Porém, várias vezes durante o relacionamento complicado deles, Edom se aproveitou do infortúnio de Israel ou de Judá para ajudar outros a atacá-los sem misericórdia. Por isso, Temã e Bosra, que eram importantes cidades edomitas, sofreriam o juízo divino. Dos versos 13 a 15 do capítulo 1, a nação de Amon, localizada a leste de Gileade, às margens do deserto, descendia de um dos filhos de Ló, o sobrinho de Abraão. Portanto, Amon se relacionava com Israel, embora não tão de perto como Edom. Mas em sua crueldade eles rasgaram o ventre das grávidas em batalha para aumentarem seu território. O propósito do ato desumano de Amon, descrito aqui, era deixar Israel sem defensores para o caso de uma futura invasão. Assim, os amonitas esperavam estender seus termos à custa dos israelitas. Por conta dessas barbaridades, o Senhor os destruiria. Rabá, sua principal cidade, seria levada cativa, junto com seu rei e príncipes. No capítulo 2, os versos 1 a 3, assim como Amon, Moabe, localizada a sudeste de Israel, descendia de um dos filhos de Ló, e em seu ódio contra Edom, queimou os ossos de seu rei até virar cal. Acreditava-se que esse ato profanaria os restos mortais de alguém que morreu em função de uma doença. Um ato cruel na antiguidade e uma grande desonra para a memória da pessoa. Queriote era uma grande cidade moabita, que era a sede do templo de Quemós, o deus da nação de Moabe, que também receberia o juízo divino. Nos versos 4 e 5 do capítulo 2, Judá era a vizinha de Israel ao sul. Israel e Judá partilhavam de uma herança, uma língua, uma fé e uma aliança com o Senhor. A lei do Senhor e seus estatutos eram a base do juízo de Judá e de Israel, e era diferente da do juízo das nações que Amós chamara para prestar conta. Judá e Israel tinham recebido a revelação específica de Deus no Sinai. Eles receberam a lei e os estatutos do Senhor, e tinham uma relação de aliança especial com Ele, e deveriam ser um modelo de responsabilidade.
No verso 6, o foco muda para o público de Amós, Israel, o povo de Deus, que havia descumprido sua aliança com ele. Deus estava chamando-os a responder por terem violado esse pacto. No tempo de Amós, os poderosos de Israel estavam aproveitando-se dos tribunais para vender devedores como escravos, aqui chamados de justos, porque eram vítimas inocentes da corrupção das cortes. No verso 7, Amós usou de exagero deliberado para retratar a ambição dos opressores de pobres. Insatisfeitos em tomar as fazendas de suas vítimas e vender o povo como escravo por dinheiro, os ricos gananciosos não deixavam os pobres irem embora até terem sacudido o pó de suas cabeças. Os mansos, aqueles que não tinham poder nem influência, deviam ter podido contar com a justiça para lhes amparar. Mas a justiça lhes era negada. O resultado era de pobreza, opressão, insegurança e promiscuidade sexual. No verso 8 do capítulo 2, como garantia de um empréstimo, as roupas eram empenhadas e deveriam ser devolvidas à noite, porque elas serviam de cama para os pobres. Os poderosos de Israel andavam espalhando as roupas como leitos para si próprios ao lado dos altares, procurando assim demonstrar uma devoção vazia e impiedosa. Nos versos 9 e 10 do capítulo 2, a afirmativa enfática sublinha o fato de que Deus tinha destruído o inimigo de Israel, e o êxito da nação não tinha acontecido por mérito próprio. O amorreu aqui refere-se ao antigo povo habitante da terra de Canaã. Depois Deus cita os cedros, que eram árvores notáveis pela sua altura, enquanto que os carvalhos eram notados pela sua força. A expressão o fruto por cima e as suas raízes por baixo significa que Deus destruiu completamente. Os versos 11 e 12, os profetas tinham um privilégio especial. Deus falava com eles e lhes entregava mensagens para o povo. Os nazireus se dedicavam a Deus com um voto que acarretava responsabilidades e proibições específicas, fosse pela vida inteira, fosse por um período determinado. A abstinência total de vinho era uma das características mais importantes do voto nazireu. No entanto, eles foram proibidos de exercerem suas respectivas funções. No verso 13, Deus usa uma metáfora. Ele fala: eu vos apertarei no vosso lugar. Isso diz respeito ao peso do pecado de Israel sobre o Senhor. Nos versos 14 a 16 do capítulo 2, Deus diz que não existiria força física, habilidade com armas de guerra e nem mesmo os mais vigorosos cavalos de guerra iriam bastar para os valentes militares se salvarem naquele dia em que Deus lançaria o seu juízo sobre eles. Se nem os fortes conseguiriam salvar-se, o que seria do resto do povo? No capítulo 3, verso 1, toda a geração que Deus fez subir da terra do Egito, quando ele usa essa expressão que fiz subir da terra do Egito, ele enfatiza o relacionamento íntimo e pessoal que ele tinha com o povo de Israel, a nação que foi criada por ele. No verso 2, ele refere-se a ela como aquele que somente conheceu. Nesse contexto, ele está dizendo que escolheu somente Israel. O relacionamento de Deus com Israel era não só íntimo, como também exclusivo. Deus tinha sido fiel a Israel, mas Israel não tinha sido fiel a Deus, e por isso a nação seria julgada. Nos versos 3 a 6 do capítulo 3, nós temos uma série de perguntas retóricas que ilustra a seriedade, a certeza e a retidão da atitude que Deus estava por tomar contra Israel. Cada pergunta é elaborada de modo a requisitar um sonoro não como resposta.
No verso 7, nós temos uma declaração que interrompe, ainda que realçando, a mensagem de Amós de que Deus é soberano e faz o que bem entende. O juízo contra Israel, portanto, era certo. No verso 8, mais duas perguntas retóricas concluem a série de 9. Não faria bem a Israel proibir o ato de profetizar. O verdadeiro profeta deve profetizar, tanto quanto o juízo de Deus deve acontecer. Nos versos 9 e 10 do capítulo 3, Asdod, uma das 5 principais cidades filisteias, ficava no litoral mediterrâneo, a sudoeste de Israel. O fato de Deus convocar a Filístia e o Egito a testemunharem seu juízo contra Israel significava que ambas as nações eram relativamente mais justas do que Israel. E elas não tinham recebido a revelação de Deus no Sinai, mas Israel, que a havia recebido, descumprira a lei descarada e repetidamente. No verso 11, o verso mostra a sentença formal contra Israel, na presença de testemunhas convocadas por Deus. Enfraquecer a fortaleza de Israel foi exatamente o que a Síria fez nos anos seguintes à profecia de Amós, terminando por derrubar a nação em 722 a.C. Nos versos 12 e 13 do capítulo 3, o pastor contratado era responsável pela segurança das ovelhas. Ele precisava compensar qualquer prejuízo, a não ser que conseguisse provar que fora inevitável. Um leão que pegasse uma ovelha traria um grande prejuízo, mas o pastor tinha que provar que um leão a levara. Alguns ossinhos ou um pedaço de orelha bastavam. Então o proprietário reconheceria o mal feito do leão. Mas tão completa quanto a destruição de uma ovelha que havia sido levada por um leão, seria a destruição de Israel que Deus levaria a cabo. No verso 14, Jeroboão I havia construído santuários em Betel e Dan para impedir os israelitas de viajarem a Jerusalém para adorarem a Deus e possivelmente para impedir de voltarem a jurar fidelidade política à casa de Davi. Esses santuários de falsa adoração levaram muitos israelitas a serem infiéis a Deus. Os chifres representam força. Se os chifres do altar fossem cortados, simbolizaria a fraqueza do altar e assinalaria sua destruição. No verso 15, as 4 casas aqui mencionadas eram todos símbolos de opressão. Muitas pequenas heranças tinham sido roubadas para formar as grandes propriedades dos ricos e poderosos, onde ali construíram suas casas opulentas. Queridos, quando lemos a profecia de Amós, somos obrigados a admitir que nada mudou. Vivemos num mundo onde a maioria, inclusive muitos que se intitulam cristãos, buscam dinheiro, fama e poder. Jesus já nos deixou muito claro que não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamum, que era o Deus do dinheiro. E então, meus irmãos, precisamos considerar a nossa vida, nossos objetivos e nossas prioridades. A quem nós temos servido? Queridos, assim concluímos a nossa exposição de hoje. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.